Eu estou falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e esse é um de vários vídeos que eu já apresentei aqui. Caso esse seja o primeiro que você está assistindo, eu sugiro que você depois busque os outros, porque a gente está trazendo uma compreensão do transtorno de déficit de atenção com três dimensões: os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais. E todos esses elementos eles precisam ser levados em consideração. Se eu olho apenas para o cérebro e o funcionamento do cérebro, desconsiderando a dinâmica psíquica, os elementos emocionais e desconsiderando os elementos sociais nos quais nós estamos inseridos, a gente acaba tendo atitudes reducionistas. Mas se a gente olhar só para os elementos psicológicos sem perceber que existe um cérebro, sem que existe uma sociedade, isso também é reducionista, do mesmo jeito que muitos sociólogos são reducionistas ao querer explicar tudo pelos fenômenos e interações sociais. Então, aqui eu quero te ajudar a trazer todos estes elementos em consideração. Existe um cérebro que muitas vezes não está funcionando da maneira como poderia funcionar, e existem exercícios de reabilitação, existem cuidados que nós precisamos ter, e eu vou te trazer mais destes exercícios, destes cuidados e dessas posturas considerando o cérebro. Eu já te falei um pouco da dimensão social, no sentido de que nós vivemos uma sociedade de desatenção, nós vivemos uma sociedade de hiperatividade, desconexão, e a gente precisa ficar mais atento a isso. E agora eu quero te trazer alguns elementos da dimensão psicológica, para você juntar todas essas coisas. E quando eu digo juntar todas essas coisas, eu quero que você entenda que é olhar para um pouquinho de cada uma delas. Quando nós estamos falando do ser multidimensional, com a consideração do biopsicossócio ou do biopsicossócio espiritual, é como se nós pensássemos que existe um pouquinho de cada coisa. Existe uma sociedade desorganizada, elementos psicológicos desorganizados, um cérebro desorganizado. É um pouquinho de cada coisa e, ao mesmo tempo, um pouquinho de cada uma destas coisas interfere na outra. Porque a dimensão social da desatenção e da hiperatividade, ela influencia nos elementos psicológicos. A nossa relação com a sociedade, a forma como nós atribuímos sentido às coisas, o valor que nós atribuímos a nós mesmos, ao mundo, as pressões às quais nós estamos submetidos interferem na nossa dimensão psicológica. São coisas que estão acontecendo lá fora, de uma dimensão social, mas que interferem na nossa psicologia. E, ao mesmo tempo, essa psicologia interfere no nosso cérebro, porque se eu começo a dizer para mim mesmo que eu sou uma porcaria, que eu não tenho valor, que eu não sou importante, e eu mantenho essa experiência de em detrimento, me diminuindo, me colocando para baixo, isso vai afetar o meu funcionamento cerebral. Ao mesmo tempo, o funcionamento cerebral também influencia nos elementos psicológicos. Então, quando nós temos uma disfunção cerebral, onde os neurônios não estão funcionando da melhor maneira, e isso pode ter influência das questões hormonais, das questões das vitaminas, da desnutrição na infância, do nosso desenvolvimento neuropsicomotor e vários outros elementos que a gente começa a estudar agora que tem a ver com o funcionamento cerebral, mas que a gente não sabia de como tudo isso estava presente. Hoje existem estudos da relação da flora intestinal, né, de como funciona o teu intestino com o teu cérebro e tantas outras interações. Tudo isso também influencia no nosso psicológico. Esse psicológico também influencia na nossa sociedade e tudo isso precisa ser olhado junto. Então, o elemento essencial que eu quero te trazer agora para você prestar atenção é, quando nós estamos falando de transtorno de déficit de atenção, você não pode pensar o meu cérebro está disfuncional sem você levar em consideração os elementos sociais. Você não pode pegar os exemplos que eu estou dando da dimensão psicológica sem considerar um cérebro, sem considerar uma sociedade. Tudo isso precisa ser olhado nessas diferentes partes, diferentes elementos, diferentes contribuições, e tudo isso
precisa ser considerado numa interação onde um elemento influencia em outro. Não dá para dar um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção apenas com testes psicológicos sem levar em consideração a dimensão psicológica. Não dá para fazer uma avaliação sem levar em consideração o contexto no qual esse sujeito está inserido. Mas também não dá para falar de uma sociedade desatenta sem olhar para um funcionamento psicológico, para um cérebro que é o substrato onde essa psicologia se desenvolve. Tudo isso precisa ser levado em consideração. E quando você olha só para uma dessas partes e desconsidera as outras, você está numa postura reducionista e que muito provavelmente vai gerar algum tipo de prejuízo na leitura que você faz a teu respeito. Tendo em vista isso, eu te sugiro assistir os outros vídeos quem não assistiu, assistir de volta, em especial quem tem dificuldade de atenção e de memorização. E agora eu quero te trazer um pouco das reflexões sobre a dimensão psicológica que ainda está faltando para a gente.